Certa vez chegou até mim uma cliente dizendo que havia tentado de tudo para se livrar de uma fadiga persistente, dores no corpo e uma ansiedade que parecia consumir a sua energia vital. Ela consultou médicos, fez exames detalhados, iniciou tratamentos convencionais e, paralelamente, buscou as terapias energéticas. A cada tratamento, ela experimentava uma melhora passageira, como se uma luz estivesse prestes a brilhar no fim do túnel. Mas, sem qualquer aviso, os sintomas voltavam e muitas vezes mais intensos do que antes. Ela dizia sentir que algo invisível, externo a ela, estava sabotando o seu processo de cura. Apesar de todas as intervenções, o problema nunca era resolvido por completo. Mas afinal, por que isso acontecia? Seria realmente uma causa externa a ela ou estaria o tratamento focado apenas na amenização dos sintomas sem alcançar a verdadeira causa? Seria possível que bloqueios profundos, desconhecidos até por ela mesma, estivessem impedindo a cura real? Se você busca respostas para essas indagações e também compreender as lições que esta situação nos proporcionou e descobrir como um diagnóstico preciso pode ser fundamental para uma transformação autêntica, este vídeo é para você. Por isso, acompanhe-me até o final, pois exploraremos esse tema essencial e revelaremos como você pode aplicar este conhecimento em sua própria jornada terapêutica. Olá, seja bem-vindo. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Caio, idealizador da radiestesia multidimensional e professor da formação online Jornada da Radiestesia, uma formação que ensina a radiestesia sob uma perspectiva multidimensional. Na jornada de cura, muitas vezes nos deparamos com um desafio fundamental: a incapacidade de enxergar aquilo que está além do óbvio. O alívio temporário dos sintomas pode trazer algum tipo de conforto momentâneo, mas, sem acessar a raiz do problema, o ciclo do desequilíbrio se perpetua. É como cortar as folhas de uma erva daninha sem remover as suas raízes. Cedo ou tarde, as folhas retornarão e, inclusive, adaptando-se às novas circunstâncias e se tornando ainda mais resistentes. Esse dilema é comum tanto na medicina convencional quanto nas abordagens holísticas. Mas existe um caminho para a verdadeira cura. E ele começa com um diagnóstico preciso. A radiestesia se revela como uma ferramenta poderosa nesse contexto, por permitir acessar informações sutis que passam, muitas vezes, despercebidas pela percepção comum. Ao interpretar essas vibrações sutis, possibilita-se identificar padrões energéticos, traumas não resolvidos e bloqueios que comprometem o fluxo natural da vida. No entanto, para que essa prática seja realmente eficaz, é fundamental compreendê-la em profundidade, conhecendo os seus fundamentos e particularidades. Sem esse entendimento, os resultados obtidos podem ser aleatórios ou
influenciados por ideias pré-concebidas do próprio radiestesista. Mais do que uma técnica, a radiestesia é uma ferramenta de pesquisa que possibilita a interpretação de informações sutis que todos nós podemos captar, mesmo sem ter a plena consciência racional disso. Sentimos e percebemos essas influências energéticas de forma intuitiva, mas é por meio da radiestesia que nós conseguimos organizá-las e traduzi-las com precisão numa linguagem racional. A versatilidade da radiestesia permite que ela se adapte a diferentes abordagens terapêuticas. A radiestesia pode ser utilizada, por exemplo, na área da saúde para a criação de diagnósticos mais precisos por profissionais que integram a radiestesia em sua prática clínica. Da mesma forma, ela pode ser aplicada em um contexto mais esotérico, auxiliando aqueles que buscam interpretar questões particulares e compreender melhor suas próprias energias e desafios. Para um naturalista que compreende somente a realidade física, o caminho da cura está diretamente ligado à medicina tradicional. No entanto, com o conhecimento que possuímos sobre a natureza multidimensional da existência, é impossível ignorar a complexa interação entre corpo, mente e espírito. Ou seja, a verdadeira saúde, no aspecto multidimensional, não se limita ao equilíbrio biológico, mas se estende ao alinhamento energético, emocional e espiritual. Por essa razão, tenho grande apreço pela tradição Bon, que entre as suas inúmeras particularidades, considera os 5 elementos como a essência de todas as coisas e processos. Nesse contexto, um diagnóstico bem conduzido pode revelar os desequilíbrios ocultos entre os 5 elementos e apontar os caminhos para a sua restauração. Aqui, a radiestesia se apresenta como uma ferramenta valiosa para construir um diagnóstico energético, nos mostrando a origem do desequilíbrio, enquanto, segundo a abordagem escolhida, a qual é a sabedoria nativa tibetana, oferece um profundo conhecimento sobre os processos de cura e harmonização. Juntas, essas abordagens possibilitam um olhar integrativo e altamente eficaz sobre a saúde e o equilíbrio do ser. A ciência da radiestesia, longe de ser um simples instrumento de adivinhação, é uma metodologia refinada de investigação microvibracional. Através do pêndulo e de gráficos específicos, podemos interpretar informações ocultas à nossa percepção sensorial. A intuição, quando treinada e aplicada corretamente, se torna um recurso valioso na leitura energética. O diagnóstico, realizado com precisão, permite enxergar além das manifestações físicas ou emocionais, revelando padrões ocultos que se desenrolam ao longo da vida do indivíduo, trazendo inúmeros desconfortos. E é justamente essa percepção ampliada a respeito da verdadeira causa que é possível encontrar a verdadeira cura. Partindo da perspectiva tibetana, podemos explorar o conceito dos 5 elementos, um princípio que, aliás, permeia diversas tradições filosóficas e espirituais. Na visão oriental, esses elementos não se restringem somente como componentes presentes na natureza, mas também são considerados princípios fundamentais que influenciam profundamente nosso corpo,
mente e campo energético. Quando um ou mais desses elementos se encontram em desequilíbrio, surgem sintomas específicos tanto no plano físico quanto no plano emocional e energético. O diagnóstico, portanto, deve ir além de uma simples identificação dos sintomas. Ele deve mapear a interação dessas forças sutis e identificar os desequilíbrios, visando reestabelecer a harmonia entre eles, que é essencial para a saúde e o bem-estar do indivíduo. Nesse contexto, o elemento terra representa a base, a estrutura sobre a qual construímos a nossa vida. Está associado à estabilidade, à segurança e à concretização material. Quando em equilíbrio, ela proporciona firmeza e solidez. Quando deficiente, ela gera insegurança, ansiedade e dificuldades financeiras. Pessoas com o excesso de energia de terra podem apresentar rigidez, apego ao passado e resistência às mudanças. O diagnóstico com a radiestesia pode identificar esses padrões e sugerir práticas que restabeleçam a fluidez no indivíduo. O elemento água governa as emoções, os relacionamentos e a intuição. Seu fluxo natural é o da adaptação, permitindo que nos conectemos com os outros e com os nossos próprios sentimentos. Quando equilibrado, confere sensibilidade e empatia. Quando bloqueado, pode resultar em distanciamento emocional, medo do abandono e dificuldades em expressar seus sentimentos. Através da radiestesia, nós podemos interpretar esses padrões informacionais que revelam traumas passados que impedem o livre fluxo da energia da água, possibilitando a liberação dessas memórias e o reestabelecimento da harmonia. O elemento fogo é o princípio da energia vital, da paixão e da criatividade. Está associado à força de vontade e à ação determinada. Quando em equilíbrio, proporciona entusiasmo e clareza. Quando em excesso, pode gerar impulsividade e agressividade, e quando deficiente, leva à apatia e à falta de motivação. O elemento ar está ligado à mente, aos pensamentos e à flexibilidade intelectual. Sua função é trazer clareza, leveza e capacidade de adaptação. O elemento ar, quando equilibrado, permite um raciocínio ágil e abertura para novas perspectivas. Quando o ar está desregulado, pode causar confusão mental, dificuldade em tomar decisões ou excesso de racionalização. E por fim, nós temos o espaço, que representa a consciência, a expansão e a conexão com o propósito de vida. Ele é o grande integrador dos demais elementos e está diretamente ligado ao sentido de pertencimento e realização. Desequilíbrios no campo do espaço podem gerar uma sensação de vazio, uma falta de propósito e dificuldade em enxergar novas possibilidades. Dentro da prática da radiestesia, o diagnóstico energético não se limita à análise individual de cada um desses elementos, mas considera a interação dinâmica entre eles. Por exemplo, um excesso de terra pode sufocar a leveza do ar. Um fogo exacerbado pode evaporar a água, criando um estado de tensão emocional. A verdadeira harmonia surge quando todos os elementos coexistem em equilíbrio, permitindo um fluxo energético saudável e alinhado com o propósito de vida. Além desse estudo a respeito dos 5 elementos, outro fator crucial no diagnóstico energético é a influência do tempo. Muitas
das dificuldades que enfrentamos tem a sua raiz em bloqueios temporais, ou seja, em eventos passados que ainda exercem um impacto em nosso tempo presente. Traumas não resolvidos, padrões herdados da ancestralidade e crenças enraizadas podem criar verdadeiras barreiras energéticas, criando uma desarmonia entre os elementos e impedindo o progresso e a realização pessoal. Percebam que existe uma complexidade envolvida num simples sintoma como um desânimo sem motivos. E por isso, um diagnóstico correto pode identificar esses bloqueios e fornecer ferramentas para a sua liberação. Deseja explorar níveis ainda mais profundos? Basta imaginar o tempo e os elementos como um fluxo compreensível e maleável. Algumas tradições espirituais falam de linhas temporais paralelas, onde realidades alternativas coexistem. Caso isso faça sentido, basta utilizar a radiestesia para investigar esse campo, identificando processos e sugerindo intervenções que dissolvam esses padrões antigos e ressignifiquem o passado, para que, consequentemente, se reconstrua um novo presente. Essa conexão temporal é crucial para romper ciclos viciosos e promover uma verdadeira transformação. É importante ressaltar que a radiestesia atua como ferramenta de diagnóstico e não como a solução em si. No caso, a solução seria algum tratamento sugerido. Vamos agora voltar lá naquele caso que eu mencionei no início do vídeo. Ao analisar a história da minha cliente sob uma perspectiva holística, nós podemos perceber que os sintomas que ela experimentava não se limitava somente ao corpo físico, mas também impactavam o seu estado emocional e mental. A fadiga persistente, as dores no corpo e a ansiedade intensa indicavam um desequilíbrio profundo no seu fluxo energético, sugerindo que, apesar de várias abordagens terapêuticas, a raiz do problema não foi identificada corretamente. Para este caso em especial, optei pela abordagem tibetana para a construção de um diagnóstico energético mais preciso. O diagnóstico construído revelou que a cliente apresentava desequilíbrios em vários elementos. A energia da Terra precisava ser fortalecida para trazer mais estabilidade e enraizamento, enquanto o elemento ar estava superativo, amplificando a ansiedade e dificultando o foco. Além disso, o elemento fogo se encontrava instável, o que causava as oscilações nos sintomas. Já o desequilíbrio no elemento água indicava bloqueios emocionais que impediam a fluidez da energia vital. Todo esse desequilíbrio acabou por trazer um certo desalinhamento no elemento espaço, criando na consulente uma sensação de desconexão e autossabotagem. É importante compreender que a cura não é somente um processo físico, mas um alinhamento profundo entre mente e corpo e campo energético. Um diagnóstico preciso permite identificarmos o que precisa ser restaurado, trazendo clareza e direcionamento para os próximos passos. Técnicas complementares como a terapia floral, a radiônica, a homeopatia, constelação familiar, dentre outras, e, principalmente, a meditação, serão os grandes responsáveis por potencializar o processo de autocura, facilitando a reintegração das energias. Somente ao compreendermos a importância do diagnóstico correto é que nos permitiremos trilhar um caminho de cura real e sustentável. A partir daí, os desafios da vida deixarão de ser meros obstáculos e se transformarão
em oportunidades de crescimento. Portanto, a radiestesia, aliada a um olhar atento e intuitivo, é como uma bússola poderosa para navegar pelos mares da existência, conduzindo-nos a um estado de equilíbrio e bem-estar. Ao encerrar esta reflexão, eu convido você a olhar para dentro e se perguntar: quais padrões estão impedindo a sua evolução? O que está oculto e precisa ser identificado para que a sua cura possa acontecer? Lembre-se, o diagnóstico energético é a porta da entrada para essa jornada. E a chave para abrir essa porta está em suas mãos. Ao longo desta aula, nós exploramos a importância de um diagnóstico preciso e como ele pode ser a chave para uma verdadeira transformação. Falamos sobre como a radiestesia nos permite acessar informações profundas, indo além dos sintomas para identificar a causa real dos desequilíbrios. Mas agora é essencial falarmos sobre um problema que tem se tornado cada vez mais comum entre aqueles que buscam se aprofundar nas terapias energéticas. Eu me refiro à fragmentação do aprendizado. Vivemos em uma era onde a informação está por toda parte. Mas, em vez disso nos trazer certa clareza, muitas vezes nos deixa ainda mais confusos. A todo momento, recebemos dicas soltas, técnicas isoladas e métodos que, por si só, podem até trazer algum resultado momentâneo, mas não nos dão uma visão integrada da cura. Isso cria uma verdadeira colcha de retalhos de conhecimentos superficiais, onde o foco está apenas nos efeitos visíveis, sem considerar toda a complexidade que nos constitui. O efeito disso é que a maioria acaba se contentando com soluções rápidas e ineficientes. Elas querem saber sobre o melhor gráfico para a insônia, o gráfico recomendado para problemas financeiros ou aquele gráfico secreto para equilibrar os nossos relacionamentos afetivos. Mas será que agir dessa maneira realmente resolverá os nossos problemas? A escassez financeira, o imóvel que não vende, a sensação de solidão e as doenças que se manifestam no corpo físico são somente reflexos de algo muito mais profundo. Enquanto essa dinâmica não for compreendida, permaneceremos aprisionados em um ciclo interminável de tentativas de cura que nunca produzirão resultados verdadeiramente duradouros. Ficaremos presos no estado que chamo de a espera de um milagre, alimentando a esperança de que algo simplesmente aconteça. Mas pode ter certeza, essa postura de esperar apenas dificulta ainda mais a nossa jornada de transformação e nos afasta da nossa autorrealização. Então, se você sente que ainda não está alcançando os resultados que deseja ou acredita que pode oferecer algo mais em seus tratamentos vibracionais, eu te convido a dar um passo além. A formação online Jornada da Radiestesia foi criada exatamente para isso. Para ensinar você a criar diagnósticos precisos e a realizar tratamentos vibracionais utilizando gráficos e formas geométricas, tudo de maneira estruturada, profunda e eficiente. Aliás, este momento é a melhor oportunidade para você se tornar um terapeuta vibracional de excelência com condições especiais. Estamos com um lote especial que inclui bônus exclusivos e vantagens imperdíveis. Mas atenção, as vagas deste lote são limitadas e sempre que um lote é preenchido, os valores são automaticamente ajustados para o próximo lote. Então, se você sente que a radiestesia multidimensional pode transformar a sua vida pessoal e profissional, não perca tempo. Acesse agora www.jornadadaradiestesia.com.br ou clique no link
no comentário fixado e venha fazer parte da melhor formação em radiestesia multidimensional que você vai encontrar. Antes de encerrar, eu quero te fazer um pedido especial. Se este conteúdo fez sentido para você, peço que você se inscreva no canal e deixe o seu like. Isso nos ajuda a levar esse conhecimento a ainda mais pessoas. Peço também que você compartilhe este vídeo com quem você ama, pois ele pode trazer grandes reflexões e revelações para todos nós. E claro que eu quero muito saber a sua opinião. Por isso, deixe o seu insight nos comentários, porque cada pensamento compartilhado é como uma semente que germina, enriquecendo este canal com a sabedoria de todos. Gratidão a todos por terem me acompanhado até aqui. Que todos nós encontremos a verdadeira razão da felicidade, que cultivemos a boa saúde e que trilhemos o caminho da sabedoria. Paz, amém. Um grande abraço a todos e nos vemos em nosso próximo encontro.